Aula. Bom, sétimo ano, na aula de hoje, eu trouxe para vocês os conceitos sobre o humanismo e o renascimento. Eu já até havia falado sobre isso na aula com vocês, mas aí eu trouxe especificamente o que foi esse movimento do renascimento e o humanismo, que faz parte do conteúdo do nosso bimestre. E aí também é um complemento da aula passada, que na aula passada eu expliquei para vocês sobre os principais conceitos que levam durante a Idade Moderna, e aí agora a gente vai perceber a importância daqueles conceitos de modernidade, de absolutismo monárquico, humanismo, e aí a gente vai ver na prática como foi esse movimento na Europa a partir do século XV. E o objetivo da aula de hoje é identificar as principais características dos humanismos e dos renascimentos e analisar seus significados. Vamos lá? Humanismos e renascimento. Tá? Quando a Europa passa por esse período de transformação, quando ele sai ali da Idade Média, do feudalismo, que o feudalismo entra em crise, e aí a gente viu que a Europa passou por inúmeras transformações, a gente viu que eles deram espaço para a ciência e as artes, certo? E aí vamos lá. Renascimento é o termo utilizado para identificar o período da história europeia durante os séculos XIV a XVI. Então, gente, esse movimento do Renascimento, ele resgatou, como eu expliquei anteriormente para vocês, toda aquela cultura enaltecida ainda na Grécia e Roma, né, no período greco-romano. E aí o Renascimento é esse resgate, né? Ele está renascendo toda essa arte, toda essa cultura, ciência, filosofia que os europeus desenvolveram ainda na Grécia e Roma. Representava uma oposição à cultura feudal e representou a mentalidade burguesa. Ou seja, com o surgimento de uma nova classe social, que foi a burguesia, ela precisava, né, que um novo movimento, um novo olhar fosse resgatado, fosse vivido pelos europeus. Então, esse movimento, o Renascimento, ele foi resgatado principalmente pelos burgueses, que eram os comerciantes, viajantes, e aí eles tiveram acesso a essa informação durante essas viagens que eles faziam, as viagens comerciais. Esse período leva esse nome devido à redescoberta e à revalorização das referências culturais da antiguidade clássica, Grécia e Roma, como eu falei para vocês, que é a base para as transformações do período em direção a um ideal humanista e naturalista. E aí, esse movimento ele começou ali em Florença, na Itália, porque essa região ela era uma região de passagem, onde vários comerciantes vindo de vários lugares passavam por ali. E aí meio que deixou toda essa cultura, né, esse resgate das referências culturais da antiguidade clássica. E aí a burguesia abraçou a ideia. E aí eu trouxe aqui para vocês, basicamente, o que foi, né, o movimento do Renascimento e quais os movimentos, quais os ideais que o Renascimento resgatou. Os fundamentos. O antropocentrismo. Lembra que eu expliquei para vocês que durante a Idade Média, como toda a doutrina, todo o pensamento, cultura, comportamento era ditado pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica era a instituição mais poderosa ao longo de toda a Idade Média. E aí eles tinham essa ideia de teocentrismo, né? Que era Deus no centro de tudo, né? Vou até tentar escrever aqui para vocês, que não deu muito certo.
Theo vem de Deus, centrismo, centro. Então, a Europa, durante a Idade Média, ela vivia esse sentimento de que tudo era permissão de Deus, ou seja, como eles deixaram a ciência um pouco de lado, eles trouxeram essa ideia do teocentrismo. Mas, com o movimento do Renascimento, todo o resgate da cultura greco-romana, a gente percebe que o homem passou a ser o centro de tudo. E aí começou esse movimento do antropocentrismo, que do grego anthropos significa humano e kentro, que é centro, ou seja, é o homem no centro das atenções. E aí a gente sai daquele período de teocentrismo e entra no período do antropocentrismo. Outra coisa importante a ser falada também é que o Renascimento ele trouxe o racionalismo, ou seja, o uso da razão. Então, houve uma separação da fé e razão. Então, essa doutrina ela afirma que existe uma causa inteligível em tudo, ou seja, há uma explicação lógica para tudo, mesmo que não possa ser demonstrada de fato como a origem do universo, como foi a origem do universo. Mas o uso da razão traz essa ideia inteligível, essa razão sobre todas as coisas, uma explicação lógica, uma explicação racional para tudo. Outra coisa também foi o humanismo e o individualismo. Com o antropocentrismo, a gente tem o quê? Essa enaltação do ser humano. O humanismo ele ficou muito forte nessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E também a questão do individualismo, porque durante a Idade Média não existia essa ideia do homem como um ser individual. E aí a gente tem aqui que o individualismo, em oposição ao teocentrismo, concepções da filosofia escolástica. Filosofia escolástica, gente, foi um movimento liderado por padres durante toda a Idade Média, onde eles afirmavam que fé e razão deveriam andar juntos, ou seja, eles racionalizavam a fé. Mas, com a crise da Idade Média e a ideia do antropocentrismo, e também a inaltação do ser humano, a gente viu também a ideia do individualismo, e que caiu por terra toda essa ideia do teocentrismo, ok? E aí eu trouxe esse quadro para vocês, para mostrar a diferença entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. Então, vamos lá. Teocentrismo era a ideia, né, utilizada no pensamento medieval, e já no pensamento renascentista era o antropocentrismo. A verdade para o pensamento medieval era a Bíblia. Já no Renascimento, a verdade era a experimentação, a observação, por isso que a gente vai ter o uso da ciência. A ciência ela vai se basear basicamente nisso, no que é fato, no que pode ser comprovado, observado, enfim. A vida material no período medieval era sem importância, já no Renascimento, vida terrena e material também é importante. Havia, né, gente, um sentimento de conformismo muito grande durante o pensamento medieval. Já no Renascimento é a crença no progresso. Pensamento medieval, a natureza era uma fonte de pecado, e já no Renascimento a natureza era uma beleza, onde o homem se insere. E é aqui que a gente vai ver a arte renascentista sendo enaltecida também. E aí na próxima aula eu vou trazer para vocês uma aula sobre a arte renascentista. E aí a gente vai ter aqui o ascetismo no pensamento medieval, e no pensamento renascentista a gente tem o hedonismo. No pensamento medieval temos o dogmatismo, que é essa junção, né, de razão e fé. E já no Renascimento a gente vai ver a separação, né, que fé é diferente de razão, ok? Bom, então a aula de hoje foi sobre isso. Basicamente, o Renascimento e essa ideia do humanismo
trabalhou nesses conceitos, nessas ideologias de humanismo, antropocentrismo, a arte, cientificismo também. E aí eu trouxe esse exercício para vocês praticarem. E aí vou abrir o fórum para vocês tirarem as dúvidas. Então, são 7 questões. Vocês vão copiar as questões no caderno e responder. A aula, gente, não precisa copiar, tá? Somente as questões e as respostas, ok? Então, qualquer dúvida, corre lá no fórum que eu vou tirar essas dúvidas de vocês. Então, tenham um bom dia e até a próxima aula.